padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, ao redor de nossa mãe, amada Mãe Maria, que sempre nos inspira a abrir o coração para escutar a palavra de Deus proclamada. Palavra que nos interpela e abre nosso caminho e ilumina nossa mente e nosso coração. Jesus viu uma numerosa multidão, diz o Evangelho de hoje, e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, por isso, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus é a fonte inesgotável de toda sabedoria. Ele é o pão que nos sustenta, no horizonte do que reflete o comentário sobre o Salmo 118, Santo Ambrósio, quando diz: o pão do céu era para mim objeto de admiração. Está escrito, deste-lhes a comer o pão do céu. Não era, porém, o verdadeiro pão, mas simples figura do pão que lhe seria dado no futuro. O Pai reservava para mim o pão do céu, o verdadeiro pão. Para mim desceu do céu o pão de Deus que dá a vida ao mundo. Este é o pão da vida. Quem come a vida não pode morrer. Como pode morrer, pergunta Santo Ambrósio, quem se alimenta da vida? Como pode definhar quem traz em si uma substância vital? Vinde a ele, convida, e saciai-vos, porque é pão. Chegai-vos a ele e bebei, porque é fonte. Aproximai-vos dele e sereis iluminados, porque é luz. Acercai-vos dele e sereis libertados, porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Prostrai-vos a seus pés e sereis absolvidos, porque é a remissão dos pecados. Indagais quem seja ele, escutai-o. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vós o vistes e nele não acreditastes, por isso estáis mortos. Crede agora, a fim de que possais viver. Do corpo de Deus brotou para nós uma fonte eterna. Cristo bebe as nossas amarguras para dar-nos a doçura de sua graça. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde, despede o povo para que eu possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Amado e amada de Deus, Ele, Cristo, é a fonte. É a fonte da compaixão. Por isso, diante da multidão que estava como ovelha sem pastor, o seu coração, como sempre o coração de Deus se move, moveu-se cheio de compaixão. E por isso começou a ensinar-lhes, dando-lhes a graça de compreender o caminho novo. E depois de tanta labuta neste caminho do ensinamento, os discípulos se aproximaram de Jesus para lhe trazer uma questão muito séria e importante quanto à condição do povo que ali estava. O lugar era deserto, era tarde.
Por isso disseram a Jesus: despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Os discípulos indicaram a Deus qual é o caminho que ele devia seguir. E Deus lhes desafia respondendo nesta palavra que nasce do coração de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos não sabem qual é a solução. Pensam que a solução é simplesmente o dinheiro, por isso perguntam: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus pergunta sobre os pães e os peixes que eles têm. Eles respondem: 5 pães e 2 peixes. Jesus toma-os, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães e dá aos discípulos a solução, que é um instrumento, mas na verdade ele, Cristo, é a fonte. Os discípulos distribuem àqueles que precisavam de comer. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Somos, pois, interpelados a compreender, irmão e irmã, para assentar nossa fé em alicerce sólido, o que nos é dito no sermão sobre a Santa Teofania, atribuído a Santo Hilário no século III. O Pai da imortalidade enviou ao mundo seu Filho imortal, seu Verbo, que veio ao encontro dos homens para purificá-los na água e no Espírito. Ó fato realmente admirável! A torrente infinita que alegra a cidade de Deus é lavada por um pouco d'água. A fonte inesgotável e perene que gera a vida para todos os homens é coberta por um pequeno e passageiro curso d'água. Aquele que está presente sempre e em toda parte, que é incompreensível aos anjos e invisível aos homens, vem receber o batismo por sua própria vontade. É Ele, Cristo, a fonte. Supliquemos a Deus a graça de tê-lo como centro de nossa vida e a referência principal, para que não nos falte a fonte da sabedoria e do ensino que nos sustenta e nos faz compreender o caminho a seguir. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.